Eu, André Berenguel, direto do estúdio Abel Pedroso, aqui na região central, Avenida Benjamin Constant, e Flávio Paradella, direto lá em seu home studio, lá na região central também, ou aqui na região central, né? Lá de casa em home office. E agora também estamos com o presidente da Abrazel, da RMC, a Abrazel, que é a Associação de Bares, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Matheus Mazon. Mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN Campinas. Uma ótima manhã para você. Bom dia, André. Bom dia, Flávio. Tudo bem aí com todo mundo da CBN? Tudo jóia, tudo bem também por aqui. Matheus, e pegando até o gancho, né, da sua pergunta se está tudo bem, ontem você esteve reunido mais uma vez com autoridades aqui de Campinas, hoje é a vez de autoridades de Jaguariúna. A gente tem visto alguns municípios já se movimentando em termos de buscar, pelo menos, algum tipo de ajuda ou amenizar os impactos para alguns setores, né? Jaguariúna mesmo acabou já postergando alguns pagamentos de IPTU, Cordeirópolis fornecendo lá, doando cerca de R$1 milhão, vai dividir entre alguns comerciantes. Logicamente as cidades são menores do que Campinas, mas estão buscando fazer alguma coisa. Do que você esteve reunido ontem com o presidente da Câmara, José Carlos, qual foi a conversa, o que você pôde perceber do Legislativo, quanto ele está buscando querer ajudar? Foi muito boa a conversa. Na realidade, a gente está fazendo isso no âmbito nacional. Aí todas as regionais e seccionais da Abrazel, elas estão trabalhando para conseguir criar o que a gente está chamando de pacotes de resgate regionalizados. O que acontece é que no começo da pandemia, quando a gente teve que ficar aberto, e agora a gente está nesse momento também novamente de fechamento, o governo federal nos apoiou a pagar salários e não apoiou com linhas de financiamento, por exemplo, o Pronamp. A situação de lá para cá mudou muito. Hoje não tem mais ninguém com capital de giro. Todos os restaurantes aí que conseguiram sobreviver estão na última gota aí do balde. E a gente está tendo que colocar nossas equipes em casa sem conseguir pagar salários para elas. Então a gente já vem salientando e mostrando isso para as autoridades, mas a gente está num momento muito crítico. Então, nacionalmente na Abrazel, a gente teve uma reunião que a gente entendeu que isso precisaria chegar nos municípios, e os municípios, principalmente os prefeitos, tomarem a atitude, né, assumirem o seu papel de salvar os empregos da sua cidade. Então, a gente tem feito isso no governo federal, buscando aí a volta da MP 936, que a gente acredita que ainda essa semana vamos ter notícias boas. A gente foi trabalhar isso no governo do estado, e a principal questão do governo do estado foi aquela redução do ICMS que tinha aumentado na proteína 90%. Então a Abrazel foi lá e batalhou bastante para a gente conseguir reduzir isso, mas isso ainda não gera capital de giro para as empresas, e as empresas precisam de dinheiro para conseguir pagar os salários, para não demitir. Inclusive, até para demitir a gente não tem mais dinheiro, não tem como fazer as decisões dos funcionários e assim por diante. Então, o que a Abrazel está buscando fazer? Criar alternativas e dar subsídio para as autoridades para que elas consigam, de alguma maneira, gerar caixa para que a gente mantenha os empregos. Então, a gente conversou já em Indaiatuba, vamos conversar hoje em Jaguariúna. Ontem foi um bate-papo muito bom com o Zé Carlos, presidente da Câmara de Campinas, porque a gente entende que essa medida, apesar de ser uma medida do Executivo, ela precisa de apoio do Legislativo. Então, foi nesse sentido que a gente foi falar. E aí sim criar alguns pacotes que dê um pouco de fôlego e principalmente horizonte para os restaurantes, para que eles não fechem as portas, para que eles não demitam, e aí sim consigam ultrapassar essa fase crítica que a gente está aí de ocupação de leitos, do coronavírus, de forma a gente conseguir estar aberto na hora que a gente puder reabrir. A grosso modo, né, Matheus Mazon, a gente tem um cenário parecido não, igual, né, com o do ano passado, com fechamento de serviços por todo o estado de São Paulo, só que o cenário dessas empresas aí sim é muito diferente, porque todas as empresas estão endividadas, né? Exatamente, a gente pega aí a gente brigou bastante por uma medida de postergamento do Pronamp, né, que foi aquele empréstimo que o governo fez com juros mais baixos.
Infelizmente, isso não foi uma medida obrigatória do governo para os bancos, então cada empresa está tendo que negociar os seus prazos e estender um pouco mais a carência, mas o que está acontecendo é, todo mundo que tinha um pouco de caixa gastou durante a pandemia. Todo mundo que pegou dinheiro agora está na hora de pagar o dinheiro, ainda mais quem pegou em não linhas governamentais e linhas de banco, que normalmente são mais caras, o banco não tem muita conversa, a gente sabe como que funciona. Então está chegando parcela para pagar de financiamento, está chegando dívida para pagar, já está chegando há um bom tempo, né? E a gente não tem como pagar os salários, e toda a nossa luta foi para que a gente não demitisse muito. A gente já perdeu aí mais de 30% da nossa mão de obra, e as chances agora são gigantescas. Então, por isso que essas medidas são importantes. A gente está até com uma campanha que a gente está dando aí para o prefeito fazer a sua parte, né? Não só para o prefeito de Campinas, mas para todos os prefeitos da nossa região, inclusive a Brasel em Ribeirão Preto está fazendo a mesma campanha, a Brasel em outros lugares. A gente está usando um exemplo do Pará, que fez um pacote de benefícios para os setores mais afetados, não só bares e restaurantes, mas você tem vários setores de turismo, você tem academias, enfim, vários setores de negócio que estão muito afetados. E eles não têm como, e a gente emprega muito, né? Apesar de a gente não ser a maior parcela de arrecadação, a gente é a maior parcela de emprego. E a gente tem que salvar esses empregos, salvar essas vidas, porque não é fácil você mandar um funcionário para casa com R$500 no bolso e dar uma cesta básica, porque você sabe que o cara vai passar fome na casa dele. Então, é isso que é a situação que acho que ninguém está entendendo. A gente tem que cuidar do coronavírus, mas tem que cuidar do campineiro, do cidadão brasileiro que está em casa sem ter o que comer, né? Semana passada, até a própria Brasel esteve presente naquela coletiva do governador de São Paulo, João Dória, em que ele anunciou mais uma vez um pacote, né, de medidas econômicas para os setores mais afetados. Foram 100 milhões e também outros 50 milhões oferecidos pelo Banco do Povo em microcrédito para capital de giro. Eu lembro que até semana passada você chegou, né? A gente chegou a conversar, dando um parecer com relação a essa situação. Agora, por outro lado, tem essa questão dos empréstimos, financiamentos, que você já até respondeu agora, mas por outro lado, nessas conversas com os municípios, o que a gente tem visto, as prefeituras, o quanto elas têm colaborado também no sentido de minimizar esses impactos, de repente numa conta de água, buscando fazer um parcelamento, ou a própria tarifa mínima, se o estabelecimento está fechado, o próprio IPTU e outras possibilidades que a prefeitura possa adotar em contrapartida. André, exatamente esse ponto. A gente foi lá, teve esses 150 milhões de reais, 100 mais 50, mas na hora que você divide aí pela quantidade de negócios que existe no nosso setor, infelizmente essa medida é uma medida sem potência. A gente pega aí 150 milhões, divide por 400 mil empresas que precisam desse dinheiro, não consegue alcançar todo mundo. E tem uma maneira muito prática, que é essa que você comentou, que é o que a gente está apresentando, que gera uma possibilidade da gente conseguir ter mais um pouquinho de sobrevida e tentar passar por esse momento. Então, só para ter uma ideia aí, quando a gente fala em conta da Sanasa mais em IPTU, um restaurante médio aí com 15 funcionários aproximadamente, um ano de isenção da Sanasa é equivalente a 2 folhas de pagamento. Então, se a gente pegar, Sanasa e IPTU, desculpa, se a gente pegar a conta da Sanasa mais a conta do IPTU durante 12 meses, e aí, cara, nossa premissa é o seguinte, a gente teve que ficar 12 meses sofrendo. Agora é a vez da prefeitura, da Sanasa, das autarquias, nos ajudarem. Se eles fizerem isso, a gente tem 2 meses de folha de pagamento possíveis. Se a gente pegar num restaurante menor, em torno de 7 funcionários, 8 meses de Sanasa mais IPTU equivale a uma folha de pagamento. Então, um ano é quase uma folha e meia. Então, é uma medida que, é claro, precisa de lei. A gente sempre, quando a gente vai conversar, todo mundo vem sempre com a mesma posição. Mas a gente não tem dinheiro, a prefeitura está quebrada, todo mundo... Aí eu falo a mesma coisa. Os bares estão quebrados, os restaurantes estão quebrados, quem está empregando o cidadão brasileiro está quebrado também. Então, eu acho que está todo mundo no mesmo barco. Por isso que a gente tem que criar essas soluções, não só com o executivo, mas com o legislativo em conjunto, porque provavelmente algumas legislações vão ter que ser ajustadas. Então, o que a gente está tentando criar consciência das autoridades, não só daqui de Campinas, e a gente vai para outros municípios da região,
Inclusive, estamos vendo de como que a gente consegue fazer isso num âmbito mais estadual e, inclusive, federal, com vários municípios, a gente mostrar, ó, se eu pegar água, se eu pegar IPTU, se eu pegar tarifas municipais aqui, a gente tem uma tarifa super grande aí de publicidade, as cartazes, né, que ficam na frente, as fachadas dos comércios, também é uma tarifa alta. E se a gente conseguir isentar isso como uma forma de impulsionar e de promover os comércios, isso vai dar um fôlego para a gente continuar aberto e aí tentar fazer uma recuperação. Então é nesse sentido que a gente está mostrando. Ao invés do empreendedor ir lá, batendo na porta do Desenvolve SP, conseguir cumprir todas as exigências que não são fáceis. Você pode conversar com qualquer empreendedor aí pequeno, não é difícil, não é fácil conseguir o crédito, conseguir todas as documentações, apesar de a gente ter conseguido tirar CND e algumas outras restrições, mas é um tanto de dinheiro X que tem custo e que não vai atingir todo mundo. Na hora que a gente vem e tira algumas tributações, a gente está falando aí também de tentar estadualmente o ICMS dos negócios. Então, se a gente conseguir fazer esses tipos de medida, ela não vai atender aquele cara que conseguiu se organizar para chegar no banco e bater na porta no banco. Ela acontece para todo mundo. Todo mundo vai ter isenção. Então, você pega aí dos nossos negócios, aí, aproximadamente agora, dos quase 15 mil negócios que a gente tinha na região e hoje já está em torno de 10 mil, os 10 mil automaticamente que sobreviveram vão ser beneficiados. Então, é uma maneira disso chegar na ponta e uma maneira rápida de chegar na ponta. Isso que a gente está tentando mostrar para as autoridades. Até completando com relação a essas possibilidades que o poder público pode adotar, os bares, eles pagam uma taxa, se eu não me engano, na CETEC, pelo uso da calçada, de colocar as mesinhas e cadeiras no espaço exterior. Isso ainda está sendo cobrado ou foi suspenso? Isso estava cobrado até o meio da pandemia, mas não teve uma comunicação formal da CETEC explicando que não precisava pagar mais. O que está acontecendo? Todo mundo está ficando inadimplente. Até que inadimplente é o modo de colocar, porque eu acho que não seria inadimplente. Eu não posso usar minha calçada, eu não teria que pagar a calçada, né? Eu não posso abrir, então por que eu tenho que pagar? A mesma coisa seria do IPTU. IPTU a gente está fechado, não pode usar, por que a gente tem que pagar o IPTU? Então, essa é uma tarifa que também é muito alta, principalmente para os pequenos, para os bares que são menores e têm que utilizar as mesas nas calçadas, e a gente já tem pedido isso, a gente já pediu isso na CETEC um tempo atrás, desconto na conta de água e parcelamento das dívidas ou isenção das dívidas. A gente pediu em fevereiro para a Prefeitura aqui de Campinas também, mas eu acredito que esses pedidos pontuais eles têm que ser construídos ou acelerados de uma maneira de criar um pacote de benefícios potente que realmente ajude os negócios a sobreviverem. Então, tem que pegar a CETEC, tem que pegar o IPTU e dar isenção, tem que pegar a Sanase e dar isenção, ajudar a gente a parcelar, por exemplo, contas de energia, de gás, essas contas todas, na hora que você pega água, energia e gás, dentro de um restaurante, elas consomem muito do restaurante. Essas contas, 2, 3 meses dessas contas pagam uma folha de pagamento. É uma negociação difícil, porque são empresas privadas. No caso de gás, a gente não tem um fornecedor só, diferente de energia elétrica, que é a CPFL, que a gente tem vários fornecedores, mas a gente precisa que os governos, né, que os municípios, que as prefeituras incentivem esse diálogo e nos ajudem a fazer esse diálogo. Só dessa forma a gente vai conseguir sobreviver, porque senão a gente vai ter muita gente indo embora para casa de geladeira vazia. E aí falar de restrições, falar de lockdown, falar de fique em casa com a barriga vazia é desumano, para não falar outra coisa. E, Matheus, comecinho de fevereiro, a gente conversou exatamente dentro das perspectivas 2021. Qual era, né, a expectativa do setor para esse ano? Um mês e meio, menos disso, o cenário mudou completamente, né? Exatamente. A gente até tinha algumas expectativas que até o final deste ano a gente conseguiria zerar as nossas contas e começar, vamos falar, tinha perdido 2 anos, mas a gente conseguia voltar, né? Essa foi a primeira perspectiva, e essa perspectiva a gente tinha com planejamento aonde a gente poderia estar em dezembro para janeiro com 80% do nosso movimento voltando a acontecer. Isso não aconteceu.
A gente, quando conversou em fevereiro, a gente já estava com mais restrições, né? Dezembro foi um mês que voltaram as restrições, e a gente teve aquele problema dos eventos de final de ano. Isso já foi para meados de 22, né? O ano de 22 até meados de 22 a gente entendia que isso iria impactar negativamente o setor, e esse buraco só está sendo cavado, né? Então a gente acredita que o ano de 2022, nas melhores opções, ele vai ser muito complicado para o setor como um todo. É claro que tem estabelecimentos que vão se recuperar mais rápido, mas tem estabelecimentos que vão demorar muito e vão sofrer muito para conseguir se recuperar. Então, na média, a gente está indo para mais um ano perdido, onde o nosso setor está sendo desigualitariamente punido, e é um setor que é super complexo, porque é um setor que é o primeiro emprego de muita gente, onde o pessoal aprende a entrar no mercado de trabalho, é onde o empregado vira empreendedor e começa a investir na economia. Então, a gente está massacrando uma massa que cria a base da pirâmide empreendedora do país. E isso é muito ruim. Então, a gente vai ter muitos sintomas disso ainda por vir. Então, para você ter uma ideia, a gente está preocupado como que vai ser a mão de obra em final de 21 e 22. Porque teve uma massa de trabalhadores que não entraram no trabalho para ser treinadas, desenvolvidas, e aí crescer junto com o setor. Então, a gente está criando várias questões que ainda têm que ser adereçadas, e elas só vão conseguir ser adereçadas se o mercado estiver vivo para conseguir se recompor. E é isso que a gente está tentando fazer neste momento. Okay, quero agradecer ao Matheus Mazon, presidente da Abrazel RMC, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, mais uma vez em atender a CBN Campinas. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Um bom trabalho a todos vocês. André, Flávio, obrigado. É sempre um prazer poder conversar aí com a CBN. Fiquem com Deus aí.